Grato nós somos, Senhor, por podermos estarmos na Tua presença, Senhor. Te pedimos, Senhor, que a Tua luz possa brilhar para nós nessa noite. Que o Senhor possa realmente aparecer para cada um de nós. O desejo do nosso coração é Te ver, Senhor. Te ver como Tu és. Como é o desejo também do Teu coração aparecer para nós. Ó Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Que a Tua luz realmente possa brilhar conosco. Tira tudo o que nos impede de tocar em Ti e na Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que precisamos de Ti. Abençoa, Senhor, a nossa comunhão. Abençoa a Tua igreja nessa noite. Em Teu nome, Senhor, é que nós te pedimos. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos compartilhar com os irmãos sobre uma passagem muito especial da Bíblia, que é a transfiguração do Senhor, que é a segunda mensagem desse volume do Alimento Diário, que diz as lições necessárias para a edificação da igreja. E o desejo do meu coração é mais ou menos dessa forma, falar com os irmãos de uma forma bem prática, de uma forma simples, apesar de ser uma passagem com um teor espiritual muito grande, muito elevado. Espero que o Senhor me ilumine e que eu consiga passar para os irmãos dessa forma. Porque eu creio que a palavra ela tem que ser totalmente acessível a nós. E nós sabemos que aquilo que o Senhor quer falar, nada impede do Senhor falar conosco. Desde que tenhamos um coração aberto, um coração disponível realmente para que o Senhor possa falar conosco. Nós vemos na palavra sobre a pessoa de Jesus, o início do ministério de Jesus, e que essa pessoa, Jesus Cristo, sofreu muitas dificuldades. Nós vemos logo no início, o Senhor foi tentado no deserto pelo diabo, uma tentação forte. Logo depois, o Senhor foi perseguido, pelos opositores, por aqueles da religião, que achavam que ele não era o Cristo. E o Senhor foi perseguido duramente, irmãos. Perseguido verdadeiramente ele foi. As palavras dele naquela época eram contradizidas. As pessoas não criam, não acreditavam. Não conseguiam tirar os olhos do coração da religião. E por isso o Senhor enfrentou muitas oposições. Até mesmo de João Batista, não é? Nós conhecemos a palavra. João Batista fala, será que és tu mesmo ou devemos aguardar outro? Duvidando da autoridade do Senhor Jesus. Mas com todas essas dificuldades, nós vemos em Mateus 9:35, um pouco mais da personalidade, um pouco do que a pessoa de Jesus Cristo, aquela humanidade extraordinária de Jesus Cristo era. E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Apesar de toda a perseguição e dificuldade, Jesus se importava verdadeiramente com as pessoas. Por mais que tinha oposição, por mais que tinha perseguição, incredulidade, o Senhor Jesus percorria as cidades, curava as pessoas, ensinava, se importava com elas. Assim como ele faz conosco hoje. Nós vemos em Isaías 53 que Jesus não tinha formosura. Ele era aquele que era raízes numa terra seca, raízes de árvores numa terra seca. Vamos dizer bem claro para os irmãos, Ele era feio, irmãos. Mas o que atraía as pessoas com Jesus? O que Jesus usava para atrair as pessoas com ele? A sua autoridade. A maneira com que ele falava com as pessoas. Aquilo que ele se dispunha para as pessoas. Esse é a pessoa extraordinária de Jesus. De forma bem simples dizendo, esse era Jesus.
Um homem que, apesar das dores, um homem que não tinha atrativos físicos, mas que se importava com as pessoas de uma forma extraordinária, com a humanidade extraordinária. No versículo 38, ainda de Mateus 9, ele diz assim: Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Começar no 37. Então dirigiu seus discípulos, diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mais uma prova de quanto o Senhor se importava com as pessoas. Ele disse para os discípulos: rogai ao Pai, rogai, pedi ao Pai, que mande mais gente, mais pessoas como nós, para cuidar dessas pessoas que estão aflitas, exaustas, com necessidade de ser curadas, com necessidade de ser ensinadas. Irmãos, eu olho para a minha pessoa, eu sou como qualquer uma dessas pessoas. A minha experiência na presença do Senhor, eu ainda preciso ser curado, eu ainda preciso ser ensinado, ainda tenho cansaço, né? Quantas vezes a gente não chega no fim do dia, ou no fim da semana, exausto realmente com os problemas dos dias, as dificuldades, doenças, tudo aquilo que nos aflige hoje em dia. Isso mostra que eu preciso desse Senhor Jesus. Isso mostra o quanto eu ainda preciso dele. E eu tenho certeza que é a experiência dos irmãos também. Mas o Senhor vai revelando para os discípulos. Mateus 16, nós vemos um pouquinho mais desse desejo do Senhor de se mostrar. Mateus 16, a partir do versículo 13, o Senhor Jesus diz: indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os irmãos percebem que Jesus se preocupava em saber o que as pessoas estavam recebendo. E ele pergunta: quem diz ser o Filho do Homem? Aqui, nesse contexto, o Senhor tira os discípulos do ambiente religioso de Jerusalém, aquele ambiente pesado de perseguição, de tudo aquilo que estava acontecendo, leva eles para Cesareia de Filipe e faz essa pergunta para eles. Cesareia é como se fosse um ambiente neutro, né? Sossegado, um ambiente de paz. E ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Irmãos, nós, com muitos anos da vida da igreja, né, não sei quantos irmãos, tempo dos irmãos já se converteram. Você já se perguntou claramente, irmãos, quem é Jesus para você? Nós sabemos que ele é o nosso Salvador. Aquele que um dia nos encontrou com todas as nossas dores, as nossas iniquidades, da maneira que nós somos e nos salvou. Se tornou aquele que nos redimiu na cruz, morreu por nós. Nos lavou com teu precioso sangue. Mas esse Jesus é somente isso. É somente isso, irmãos. Ele diz: e eles responderam, uns dizem ser João Batista, e outros Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Não é? Talvez ainda, irmãos, nós devemos pesar no nosso coração. Eu falo isso para os irmãos, mas o ouvido mais próximo dessa palavra é o meu. Será que nós ainda temos esse contexto religioso de quem é Jesus? Um profeta? Aquele que nós pedimos na hora das doenças, aquele que nós oramos e pedimos um trabalho, aquele que peça para o Senhor nos abençoar nos nossos problemas, cuidar das nossas famílias, nos livrar do mal. O Senhor é tudo isso, mas ele não é só isso. De uma forma bem clara, queria trazer isso para os irmãos de uma forma prática. Será que o Senhor Jesus ainda é para nós um resolvedor de problemas? Aquele que resolve os nossos problemas, tanto o problema do pecado, que existe dentro de cada um de nós, ou os nossos problemas cotidianos. Quem é Jesus para você, irmão? E irmã? Quem é Jesus, irmãos?
Aqui ele pergunta para os discípulos: e vós, que dizes que eu sou? Os discípulos são aqueles que conheciam Jesus, não é verdade? Aqueles que seguiam o Senhor Jesus, aqueles que estavam próximos da pessoa extraordinária de Jesus. Da pessoa extraordinária de Jesus. E realmente ele é. Aquele com a humanidade que nenhum de nós conseguiremos, né? O nosso exemplo. Aqui, somente Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala que não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai. Foi o Espírito que revela isso para Pedro. E os outros discípulos? A palavra registra Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação maior. Pedro conseguiu ver algo mais do que a pessoa extraordinária de Jesus. Pedro conseguiu ver algo que ia revelar outra coisa muito maior. Que aqui no versículo 18 fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus revela algo mais para ele. Revela a igreja para nós. Os irmãos percebem que a revelação da igreja está ligada do quanto nós temos de entendimento e revelação da pessoa de Cristo? Pergunta os irmãos: e se Pedro não diz isso? Pedro fala: não, é simplesmente um dos profetas, é Elias, ou lá. O Senhor Jesus poderia revelar a igreja? Queria que os irmãos participassem. Você acha que Jesus podia revelar a igreja nesse momento para eles? Não. Por isso é tão importante, irmãos, nós conhecermos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos percebem? Nós vivemos hoje, nós estamos reunidos como igreja, como o corpo de Cristo. O corpo desse Cristo que é o Filho do Deus vivo. Nós falamos tanto isso que muitas vezes se torna religioso no nosso meio. Mas de forma orgânica, o corpo é assim, ó. Se der uma martelada nesse dedo, todo o corpo sente. E se você não sente as dores do seu irmão, você consegue ou imaginar, sentir a dor desse Cristo lá na cruz, quando ele morreu por você? Os irmãos percebem o quanto é importante nós conhecermos esse Cristo, Filho do Deus vivo. Eu estou falando isso, irmãos, não conheço a experiência de cada um de vocês, mas que a luz do Senhor possa clarear para nós esses sentimentos que povoam o nosso coração diariamente. Porque nós temos dificuldades, problemas, doenças, perseguições, e nós estamos vivendo uma época muito difícil, e um tempo que está se findando, porque Cristo virá voltar. E nós cremos e desejamos que todos nós seremos vencedores com o Senhor. Seria muito triste olhar para trás e ver qualquer um de vocês. Ou os irmãos olhar para trás e ver a mim para trás. O tempo está se findando, irmãos. O tempo está curto. A volta do Senhor está muito próxima. Muito próxima. Nós não sabemos precisar. Mas tudo que está acontecendo no nosso meio comprova o que a palavra tem dito para nós. E o Senhor, no versículo 28 ainda de Mateus 26, diz assim: em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui, que assim se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olhando esse contexto, a gente vê que Jesus quer saber quem eles pensam que ele é, né? Deus revela para Pedro que ele é o ungido de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor revela a igreja.
Mas aqui o Senhor Jesus fala, tem algo mais que eu quero mostrar para vocês. Tem algo mais. Nós vimos que no coração de Jesus, ele queria se mostrar ainda de uma outra forma para esses discípulos. E aqui ele fala de algo muito elevado. Vir o Filho do Homem no seu reino. É um outro patamar. É o reino do Senhor. É a soberania completa do Senhor Jesus. É a autoridade completa do Senhor Jesus. É aonde nós cremos que todos nós nos encontraremos quando o Senhor voltar. É uma parte superior do plano terreno onde nós vivemos. E que o Senhor quer revelar para esses discípulos e também para cada um de nós. No capítulo 17, versículo 1 e 2, ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui o Senhor se mostra em glória, transfigurado. Aquela humanidade de Jesus extraordinária que ele tinha, agora estava tão saturada da divindade, da presença e da expressão de Deus que ele se transfigura. Os discípulos conheciam aquele homem, né, que curava as pessoas, que se preocupava com as pessoas. Pedro conhecia o Cristo, mas aqui eles conheceram o próprio Deus. Ele se revela na glória do Pai, transfigurado. Irmãos, pergunto para os irmãos, eu estava preparando a mensagem, fiquei pensando isso. Você já pensou se você estivesse lá? Vendo aquele homem, né? Aquele homem extraordinário que era Jesus, embora feio, mas extraordinário Jesus se mostrar como o próprio Deus. Assim como ele se mostrou para Pedro, Tiago e João. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Mas reparem, só foram 3 dos discípulos. Ele só revela para 3. Só 3 dos discípulos puderam ver o Senhor transfigurado. Só 3 dos discípulos conheceram o homem extraordinário de Jesus e também a pessoa glorificada na divindade de Deus. Só 3 dos discípulos. A Bíblia tem uma lógica que a gente vai estudando e vai aprendendo. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais experiências nós temos com o Senhor. Quanto mais perto nós estamos do Senhor Jesus, mais ele se revela para nós. Os que Pedro, Tiago e João eram os íntimos, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que conheciam mais a pessoa extraordinária de Jesus. E por isso o Senhor se revela dessa forma para eles. Irmãos, tenho certeza que é o desejo do coração dos irmãos também, de conhecer mais a pessoa de Cristo. E como eu falei para os irmãos, quero falar de uma forma bem prática. Não existe outra maneira a não sermos íntimos do Senhor. Termos um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Podemos falar com Ele tudo aquilo que está no nosso coração. E também deixar Ele falar aos nossos corações. Só dessa forma nós seremos íntimos a ponto dele se revelar para cada um de nós, irmãos. Isso a gente tem ouvido ao longo das mensagens, na edificação da igreja, durante o tempo, que temos que ter um relacionamento com o Senhor. Mas como é o seu relacionamento com o Senhor? É de sábado e domingo nas reuniões? De segunda a sexta você dá um tempo, né? De vez em quando dá uma olhadinha na palavra. Passa 2, 3 dias.
sem pegar a Bíblia. Irmãos, eu não sei qual é a realidade dos irmãos, mas acontece comigo também. De dias que a gente não consegue desfrutar do Senhor. Com tanta correria, tanto trabalho, tanta dificuldade. Mas eu não sei o que acontece com os irmãos, eu sinto muita falta. Aquele dia que a gente não consegue nem orar. Você está na cama, você está tão ansioso, tão agitado, que não consegue dormir. Você fala, nossa, preciso tomar um remédio. O remédio é se voltar para o Senhor, para que Ele possa sossegar o nosso espírito dentro de nós. E tire essa parte que está dentro de nós, que aceita mais fácil o lado religioso de Cristo, do que a pessoa extraordinária do Senhor. Irmãos, é muito bom, é muito fácil, é gratificante, é satisfatório a gente falar do Senhor para as pessoas. A gente tem alegria, tem prazer disso, porque nós temos a vida divina dentro de nós. Mas falar do Senhor glorificado, falar do próprio Deus dentro de nós, você tem que ter essa experiência para poder falar para as pessoas. Ele precisa se revelar para você e para mim, para que a gente possa dar testemunho de um Jesus glorificado, do próprio Deus na pessoa de Jesus. O Senhor fala em Lucas, diz Lucas 12:32, fala assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque Deus agradou em dar-vos o reino de Deus. Pequenino rebanho. Não serão todos, irmãos. Mas nós cremos que a igreja, a nós que estamos sendo edificados, estaremos inclusos nesse pequenino rebanho. Para que o Senhor possa se revelar para nós. Para que o Senhor possa manifestar toda a sua glória para nós. Irmãos, virá o dia em que não só nós veremos a glória do Senhor, como nós também seremos glorificados com Ele. Esse é o plano eterno de Deus. É a economia de Deus. Se nós olharmos, perdão, 2 Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses 1, versículo 10, diz assim, quando vier para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando foi crido em vós o nosso testemunho. Olha o que diz isso aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Não é pelos os seus santos, é nos seus santos e ser admirado, em todos os que creram. Irmãos, nós seremos glorificados da mesma forma quando o Senhor voltar. Hoje, nós temos a vida divina dentro de nós. Essa vida que deseja tal coisa. Essa vida que faz nos almejar ver o Senhor. Mas ainda temos a nossa humanidade natural dentro de cada um de nós. Mas essa essência do ser divino que habita dentro de nós, quando o Senhor se manifestar no seu reino, nós seremos glorificados da mesma forma. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos conseguem imaginar tal coisa? Mas vamos inverter o lado dessa visão para que a gente possa ter. Imagina aqueles que não forem vencedores com o Senhor. Daí, meus irmãos, eu falo com vocês. O quanto é importante nós termos esse relacionamento de intimidade com o Senhor. A ponto do Senhor confiar a sua própria glória em nós. Para que a gente possa ser impactado de uma forma que todas essas coisas terrenas que nós vemos hoje possa perder o valor. João 17,
João 17, 21, 22 diz assim, a partir do versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, isso aqui está bem claro. É autoexplicativo o desejo do Pai. Ele quer que nós sejamos um, sejamos como Ele é. Mas os irmãos, nós partimos do ponto de que, o que a palavra nos diz? Nós precisamos conhecer o Senhor. Não só um Senhor religioso, não só a pessoa extraordinária de Jesus Cristo, não só o Cristo que resolve os nossos problemas. Nós precisamos conhecer o Cristo glorificado. E isso depende de nós, depende do quanto de intimidade nós temos com o Senhor. Para que Ele possa nos tirar desse plano terreno, dessa esfera terrenal, de luta, de trabalho, de doença, de briga, de discussões, de ciúmes, de intriga, seja qual for o problema. Ele nos tira dessa esfera, Ele leva para um monte e se mostra para nós. Isso impacta a nossa vida. Isso traz transformação para a nossa vida. Mateus 17, continuando a leitura com os irmãos, versículo 3, diz assim, e eis que desapareceram Moisés e Elias falando com ele. A partir do versículo 3. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o que Pedro diz para o Senhor. Falou, Senhor, que bom que é isso aqui, né? Mas Pedro disse uma tremenda besteira aqui. A gente vê que Pedro reconheceu Moisés e Elias, né? Ele estava ouvindo aquela conversa. Essa mesma porção lá em Lucas fala que ele revela para nós o teor dessa conversa. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. E Pedro, quando vê aquilo, certamente falou, esse é Moisés, aquele é Elias, né? Percebeu. Mas Pedro não estava percebendo o contexto. Pedro estava percebendo somente aquilo que ele estava vendo. Irmãos, quero trazer isso para os irmãos. Muitas vezes nós entendemos com a nossa consciência. Nós conhecemos o Senhor no nosso entendimento. Mas muitas vezes não conhecemos o plano geral do que o Senhor quer mostrar para nós. Em experiências positivas ou negativas, irmãos, nós devemos aprender, esperar, aquietar o nosso coração e confiar que o Senhor está fazendo algo muito maior para nós. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós somos íntimos dele. Ele conhece o que nós precisamos. Pedro aqui não. Pedro fala lá em Marcos que ele ficou apavorado, aterrado. E ele falou, Senhor, é muito bom isso aqui. É muito bom, vamos fazer 3 tendas. As tendas no Velho Testamento tipifica comunhão, né? Faziam tenda, né? A gente fala da tenda da congregação, onde o Senhor falava com Moisés. É algo que estabelece algo de comunhão, né? De falar. Mas não era isso que Deus queria mostrar para eles. Moisés e Elias tipificam os vencedores do Velho Testamento, né? Se a gente, eu não vou ler com os irmãos por causa do tempo, mas anotei aqui. A gente sabe que Moisés morreu e o Senhor ocultou o corpo de Moisés. Isso está em Deuteronômio 34, 5 e 6. E Elias foi arrebatado aos céus, 2 Reis 2, 11. Para que o Senhor fez isso? Olha o tamanho do plano do Senhor. Para que esses 2 pudessem aparecer nesse momento da transfiguração. E eles aparecem ainda lá em Apocalipse 11, 3 a 4, que serão as 2 testemunhas da grande tribulação. Irmãos, se nós pegarmos de Deuteronômio a Apocalipse, é muito tempo. Os irmãos entendem, compreendem o tamanho da economia, o tamanho do plano de Deus.
Ou seja, Deus tem tudo nas mãos, irmãos. Está tudo no controle do Senhor. Está tudo nas mãos dele. Nada foge ao controle de Deus. A presença do Senhor Jesus, esse Cristo glorificado, impacta a nossa vida e traz ordem às nossas vidas. Não a ordem desse mundo, mas a ordem da economia de Deus. Esse mundo tem uma ordem natural. Qual que é a ordem? Nós temos que trabalhar, nós temos que vestir, comer, beber, cuidar das nossas famílias, fazer tudo isso. Essa é a ordem desse mundo. Mas a ordem da economia de Deus é revelar Cristo, Filho de Deus vivo, a igreja e a sua pessoa glorificada para nós. É isso que Deus quer. Esses dois homens, Moisés e Elias, tiveram o tempo deles. Mas aqui o Senhor fala, versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Essas palavras de Deus nessa nuvem, era para quem? Para o Moisés e Elias, ou para Pedro, Tiago e João? Era para Pedro, Tiago e João. O próprio Deus falou com eles nessa nuvem. E falou para eles, olha, esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Quando Pedro quer fazer essas três tendas, ele coloca Jesus, Elias e Moisés no mesmo nível, no mesmo patamar. Colocam iguais, mas o Senhor o adverte. Fala, este é o meu filho amado. Somente ele ouvi. Somente ele ouvi. Hebreus 1, irmãos. Ia ler com os irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ponto. Irmãos, pelo qual ele fez o universo. Versículo 3. Ele, Cristo, que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Irmãos, esse Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Esse Jesus que era a expressão exata de Deus. Foi esse aqui que apareceu para Pedro, Tiago e João. Os irmãos percebem o tamanho da visão que ele teve? Irmãos, se o Senhor escreveu aqui, é para cada um de nós também. Nós temos que almejar isso, irmãos. Conhecer esse Jesus que é a expressão exata do seu ser. Se nós olharmos o cronograma das coisas, Jesus tem o caminho da cruz, fala aqui no versículo 16, o Jesus Cristo é entregue, vai ser preso, né, vai ser julgado, depois vai ser crucificado, morre na cruz, cumpre tudo aquilo que tinha que cumprir, julgado pelos homens, julgado por Deus. Depois de 3 dias ele ressuscita e se torna o Espírito que dá vida. Amém? Por que ele se tornou o Espírito da vida? Para habitar dentro de cada um de nós. Para que nós sejamos capazes de ver essa glória. Os irmãos percebem? É algo muito grande, irmãos. É algo maravilhoso demais. É amor demais da parte do Senhor para cada um de nós. Eu não merecia tamanho amor, irmãos.
Eu não merecia que o Senhor fizesse isso por mim. Eu não merecia que o Senhor quisesse se mostrar dessa forma para mim. Se nós andamos caminhando um pouquinho nessa visão, ainda de Mateus 17, ele diz, fala que ele é o filho amado, ele ouviu, versículo 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Parece que encerra aqui, né? Parece que passou, vamos dizer. Parece que os discípulos aqui tiveram aquele susto, aquele êxtase da revelação e passou. Se nós olharmos para a experiência de Pedro, 1,16, olha o que Pedro fala, né? Lá na frente já. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele fala que ele foi uma testemunha ocular, né? Aquele que conheceu o mistério, aquele que viu. Não por fábulas engenhosas, mas ele viu. Ele viu. Ele é uma testemunha ocular. Ele viu. Pergunto aos irmãos, quantas vezes nós lemos a palavra de Deus como se ela fosse uma maravilhosa fábula? Nossa, uma história muito bonita que a gente conta para as pessoas. Nossa, é bom. Olha que coisa. Não é mais, não pode ser e não deve ser a palavra de Deus apenas uma citação bíblica para nós, irmãos. Assim como Pedro, nós precisamos ter essa visão para quando nós olharmos para a palavra de Deus, falar, é Deus falando comigo. Porque esse livro aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É Deus falando comigo. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, lá no Monte da Transfiguração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha o testemunho que Pedro dá disso. Pedro fala assim, olha, nós ouvíamos os profetas, nós conhecíamos a lei, nós sabíamos que aquilo lá era a palavra de Deus, mas agora para nós não é dessa forma mais. Agora, quando eu ouço a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus comigo. Ela não é mais uma citação dos profetas ou uma citação bíblica somente. Por que ele fala isso? Porque ele foi testemunha ocular. Ele teve a visão. Ele viu o Deus glorificado. Apesar daquele equívoco dele querer fazer 3 tendas, depois eu acho que ele parou, pensou, falou, Senhor Jesus, o que eu acabei de ver? Uma coisa é entender com a nossa consciência, outra coisa é você ver realmente. João também estava lá. Se nós olharmos para João, falar um pouco da experiência de João. João 1, o Evangelho de João. João 1, versículo 14. Olha o que João fala. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Ele viu a glória. Ele viu o unigênito do Pai.
Apocalipse, também na experiência de João, Apocalipse capítulo 1, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e fui voltado, e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui ele descreve o próprio Cristo, glorificado, assentado à direita do Pai. Percebe o tamanho da visão para ele poder escrever dessa forma? Ele fala ainda, irmãos, que esse homem caminhava no meio desses candeeiros. Esse Deus glorificado, que hoje habita dentro de nós, através do Espírito que dá vida, está aqui também. Sentado aqui, talvez, do nosso lado. Porque nós somos a igreja do Deus vivo. Ele caminha no meio da sua igreja. Irmão, nós estamos cansados de ouvir isso. Mas espero que os irmãos tenham realmente a percepção de que nós vivemos nesse mundo terreno, mas existe um mundo glorioso, espiritual, nos esperando, ao qual nós podemos acessar todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor. Nós voltamos o nosso coração para o Senhor. Nós desejamos conhecer um pouquinho mais desse Senhor da glória. Estou terminando, irmãos. Ainda nessa experiência de João, lá em 1 João, João fala algo ainda sobre isso. 1 João, capítulo 3. Versículo 1. Por que o Senhor quer se mostrar dessa forma? Agora nós vamos ver o motivo disso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui os irmãos veem o motivo que o Senhor quer ver cada um de nós. É por amor, irmãos. É por amor. O Senhor quer se mostrar para cada um de nós porque Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. E nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. De forma bem prática, irmãos, é o que eu queria trazer para a igreja. Para que a gente possa viver a vida da igreja plena, com experiências com o Senhor. Com experiências com o Senhor. Porque talvez muito de nós ainda não tenha tido uma grande experiência com o Senhor, a não ser a da salvação. Isso é maravilhoso, fomos salvos. Ganhamos a vida eterna. Mas o Senhor tem muito mais para revelar para nós. O Senhor quer que nós sejamos participantes de tudo aquilo que Ele é, irmãos. E tudo isso Ele faz por amor a cada um de nós. Então, para que a igreja possa ser edificada de forma plena, precisa haver essa visão do Cristo glorificado em cada um de nós, irmãos. Nós temos que ser participantes da glória do Senhor. E esse amor que nos une, que nos encaixa, que é o vínculo da paz, né? O amor. Em Colossenses 3,14 fala que o amor está acima de tudo, ele é o vínculo da perfeição.
é o elo de ligação, é o vínculo, é aquilo que nos liga, né? Que nos faz membros do corpo de Cristo. É o que nos faz estarmos aqui hoje sentados um do lado do outro. É esse amor, irmãos. E é por causa desse amor, que o Senhor quer se mostrar dessa forma para cada um de nós. Para a gente terminar, eu queria ler 2 Coríntios com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13. É o capítulo do amor, bem conhecido dos irmãos. Capítulo 13, versículo 10. Versículo 9, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Essa é a nossa experiência. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Hoje nós conhecemos o amor do Senhor em parte, né? Apesar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, nos transformado, né? Nos justificado, nos predestinado e depois nos glorificado, que a palavra diz em Romanos 8. O Senhor está fazendo isso por um amor tão grande, que Ele tem dado pequenas porções para nós. E se você quiser mais, nós temos que fazer como Pedro, Tiago e João. Temos que ser íntimos do Senhor. Nós temos que estar próximos do Senhor. Só dessa forma o Senhor nos tira dessa esfera terrena e nos leva para o alto monte. E ali Ele vai mostrar quem verdadeiramente Ele é para nós. Irmãos, eu quis falar com os irmãos assim bem simples, de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, que apesar de um teor espiritual muito grande dessa passagem, nós podemos aprender muitas coisas com isso, né? Podemos tirar muitas lições de uma passagem tão especial da palavra de Deus. Espero que tenha mostrado um pouquinho desse Cristo glorificado para os irmãos. Essa foi a minha oração, o desejo do meu coração, o meu encargo, né, de forma bem simples, para que muitas vezes a gente pode chegar aqui e dar um texto espiritual elevado, de coisas muito grandes, falar daquilo que muitas vezes ainda não é a nossa experiência. A nossa experiência é no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Essa é a nossa vida real, essa é a nossa realidade. Todos os irmãos trabalham, têm contas para pagar, fica doente, né, tem dificuldades. Essa é a nossa realidade nesse mundo. Mas é muito possível, por causa do amor do Senhor, nós tocarmos nesse Deus da glória. Porque hoje Ele habita dentro de cada um de nós. E Ele fez isso por amor. Por amor. E Ele colocou esse amor dentro de cada um de nós também, né? Que nós possamos olhar, irmãos, olhar para tudo que esse mundo nos oferece, mas saber que tem algo superior preparado para mim e para você, irmãos. Tem algo muito maior do que esse mundo pode nos oferecer, que é o próprio reino do Senhor. Nós seremos glorificados. Olha que coisa gostosa. Glorificados à imagem daquele que nos amou de tal maneira. Amém? Queria convidar os irmãos para a gente ficar de pé, fazer uma oração. Vou orar para a igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tamanho amor de nos fazermos filhos de Deus, Senhor. E de fato nós somos. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência da tua vida dentro de cada um de nós. Apesar de todas as nossas carências, Senhor, das nossas dificuldades, de todo o mal que esse mundo nos impõe. Mas hoje nós temos a clareza de que o Senhor preparou algo superior para a tua igreja, Senhor. Preparou algo superior para cada um de nós. Isso se tornou totalmente acessível a nós, por meio da tua palavra e do teu Espírito que habita dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu não merecia, Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito por nós.
Mas mesmo assim o Senhor escolheu se revelar para nós. Ó Senhor Jesus, te pedimos pela tua igreja em Uberaba, Senhor. Nos tira desse plano terreno, Senhor. Nos tira da esfera desse mundo. Nos leva, Senhor, constantemente para o alto monte, ali onde podemos realmente ver o Senhor com os nossos olhos, tocar em ti com o nosso espírito, Senhor, experimentar a tua glória. Ó Senhor Jesus amado, Senhor, nos constrange a amar a ti cada dia mais, amar os irmãos, conhecer e revelar a tua igreja através da tua pessoa. Ó Senhor Jesus, obrigado. Visita, Senhor, cada irmão e irmã. Visita, Senhor, aqueles que não puderam vir. Visita a tua igreja que está em Uberaba. Só conhece, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Mas queremos nos aquietar na tua presença, porque nós somos o teu povo, Senhor. E tudo está debaixo do teu controle, debaixo do teu governo soberano. Ó Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. É em teu nome que nós oramos. Amém.